atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu dizer ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu vires falando para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nos desfalecemos nele, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Amém, igreja? Irmãos, este capítulo, quando o pastor pediu se eu poderia pregar neste domingo, né, trazer uma palavra para a igreja, aí eu assim, o que eu vou levar para a igreja, né? Só Deus pode dizer, não, eu quero que tu leve essa mensagem. E ontem de manhã, enquanto eu estava na beirada do açude lá do nosso vizinho, eu e meu outro irmão, aí me veio na cabeça, porque o meu irmão começou a falar assim, né? Ah, não cuida, não tem ninguém para cuidar, não tem ninguém para avisar. Aí eu disse, ó, tá aí uma palavra que dá para a gente levar para a igreja. Quando fala ali em atalaia, meu irmão, está falando de vigia, é o vigia. E esse capítulo, irmãos, nos traz uma mensagem poderosa de restauração e responsabilidade individual. E é a minha oração, irmãos, que sejamos transformados pela verdade aqui revelada. Porque precisamos ouvir a verdade, irmão, para nós termos uma vida transformada. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é o papel de Ezequiel como vigia de Deus. Deus o havia nomeado como vigia para Israel, com a missão de alertar o povo sobre o julgamento eminente. No entanto, agora que a condenação havia se cumprido, Deus comissionou novamente como vigia, mas desta vez com a mensagem de restauração. Isto nos ensina que Deus é um Deus de julgamento, mas também é um Deus de misericórdia e restauração. Ele deseja ver o seu povo se arrepender e retornar para Ele. Esse é o nosso Deus, irmãos. E o interessante, né, irmãos, desta mensagem, é que se a gente for ler o livro todo de Ezequiel, né, mostra que ele era um descendente da linhagem de Arão. Por isso, ele se tornou sacerdote. Porque só podia ser sacerdote, irmão, não é porque eu chegava lá e dizia assim, ó, eu quero estudar, eu quero ser sacerdote. Não, irmãos. Só poderia ser sacerdote quem era da linhagem de Arão. Não podia outra pessoa ser sacerdote. E outras, irmãos, essa pessoa,
ela não tinha que ter mancha, não tinha que ter cicatriz, e tinha que viver uma vida regada em Deus. Muitas vezes, a gente acha que pode fazer as coisas da vontade e da maneira que a gente quer na nossa vida e no nosso dia a dia. Mas essa palavra aqui nos coloca diante de uma situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu fiz um tema para esse nosso encontro de hoje. E o tema é: homens de Deus são vigias. Os homens, os cristãos, irmãos, as pessoas que são cristãs, elas se tornam vigias. Vigias da palavra de Deus e vigias, irmãos, de não deixar ninguém sem conhecer a palavra de Deus. Nós temos que falar, irmãos. Vocês ouviram o texto aí que se nós deixar de avisar alguém que vive no pecado, que vive ali no mundo e está se perdendo, e nós não chamar a atenção e falar de Deus para esta pessoa, e pedir para esta pessoa mudar de vida, nós vamos ser culpados dessa pessoa padecer. A palavra diz isso. Ah, mas não adianta, eu vou falar, mas tu sabe que ele nunca vai mudar. Não, não importa, irmãos. Tu não será mais o culpado dele continuar vivendo na iniquidade, dele continuar vivendo no mundo, porque a tua parte tu fez. E, irmãos, se não houvesse perigo, e se não tivesse perigo nos dias de hoje, não haveria necessidade de existir mais profeta, pastores, que quer dizer, né, vigias. Nada mais são do que ser vigias para as nossas vidas. O pastor está aqui para nos trazer a palavra, nos trazer a verdade, nos orientar e nos mostrar o caminho que nos leva para a salvação. O inimigo, irmãos, está sempre à espreita ali fora. Vocês sabem o que significa espreita, irmãos? Que quer dizer que é um ato de estar observando e vigiando, um ato de estar espionando e fazendo emboscada, tocaia, armadilha, cilada contra os cristãos. O mundo está ali, ó. Existe um monte de porta para você entrar e cair lá fora no mundo. Existe um monte de portas, irmãos. Cada pessoa, irmãos, é responsável por suas ações. Quando o dia da prestação de contas chegar, todos têm que reconhecer que foram alertados. Ninguém pode dizer que nunca ouviu a palavra de Deus ou ouviu falar de Jesus. Não, irmãos. Ninguém pode dizer que não ouviu falar de salvação. Todos nós fomos avisados pelo vigia, pelo profeta ou pelo pastor. Deus sempre usará alguém para te alertar, para te ajudar, te mostrar o caminho. A função de Ezequiel, irmãos, ou do pastor hoje, é anunciar a palavra de Deus com o objetivo que o justo se torne ainda mais justo e o ímpio deixe a sua impiedade e se converta. Irmãos, o Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio. Seu grande desejo é que ele se converta, ele se arrependa e viva contudo, irmãos, transformados
o homem tem o direito, irmãos. Nós temos direito, nós temos o livre arbítrio, né, de escolher o que nós queremos para nossas vidas. Embora o homem tenha esse direito, irmãos, Deus nos ama de maneira profunda e através das suas palavras nos comunica a sua vontade de ver a pessoa salva. O Senhor não nos obriga a nada. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma vida de arrependimento e praticamos a justiça. Aqui está, irmãos, a importância de nós sermos obedientes. O livro, irmãos, de Ezequiel é uma poderosa mensagem de Deus para o seu povo daquela época. Um povo, irmãos, que estava exilado na Babilônia e que achava que, por ser descendentes de Abraão, eles tinham merecimento de voltar para a terra deles a hora que eles quisessem. E não era assim, irmãos. Não é desta maneira. Nós temos, irmãos, que refletir sobre uma coisa na nossa vida. E aquele povo não queria refletir. Eles achavam que, por ser descendentes de Abraão, eles não precisavam fazer mais nada. Eles não precisavam vigiar mais. A nossa responsabilidade, irmãos, é individual. Porque cada um de nós será salvo individualmente. Nós podemos ajudar alguém a se salvar? Sim, irmãos. Podemos falar de Jesus para a pessoa. Podemos mostrar o caminho. Mas se a pessoa não querer a salvação, nós não poderemos fazer nada. Porque a salvação é individual. Só que o Senhor vai cobrar de nós se nós não fizermos a nossa parte. Se nós dissemos que somos cristãos e só viemos no culto, vamos para a nossa casa, trabalhemos durante a semana e alguém passa pelo nosso caminho pedindo ajuda, querendo conhecer Deus, querendo mudar de vida e nós nada fazer e nada mostrar para esta pessoa. Por isso que há a importância, irmãos, da obediência. Não é obedecer o nosso patrão, o nosso pai, a nossa mãe. Não é, irmãos. É termos uma obediência espiritual. Naqueles dias, irmãos, muitos dos israelitas permaneceram em sua terra desafiando a palavra de Deus. Por isso sofreram as consequências. Por isso foram presos e levados à Babilônia. E eles esperavam uma libertação, assim, como que se Deus dissesse: não, agora chegou a hora de eu pegar e tirar vocês daí. Eles achavam que Deus ia mandar alguém, como mandou Moisés, para tirar eles do Egito. E não era assim, irmãos. Eles se consideravam, irmãos, um povo merecedor da posse da terra. Mas Ezequiel lhe lembrou que a posse da terra, irmãos, dependia da obediência espiritual e não do tamanho da população. Dependia, irmãos, deles terem um compromisso novamente com Deus. Não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Não é diferente nos dias de hoje. E o interessante, né, irmãos, que Deus lembrou Ezequiel que ele foi designado
para ser esse vigia, para mostrar o que o povo tinha que fazer e fazer o povo reconhecer que eles precisavam refletir e aceitar que eles tinham um Deus. Irmão, nós somos confrontados com a mesma mensagem hoje. Nós devemos lembrar que a nossa salvação não depende das nossas próprias obras ou mérito, mas sim da graça de Deus. Através da fé em Jesus Cristo. No entanto, a obediência espiritual é um fruto da nossa fé. É uma demonstração de nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Por tudo, irmãos. Nós devemos, irmãos, primeiramente ser fiéis à palavra de Deus e buscar obediência a Ele em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos depender da obediência de outras pessoas, irmãos, para garantir a nossa própria salvação ou bênçãos. Devemos cada um de nós ser fiel à palavra de Deus e buscar obedecer a Ele em todas as áreas. Não só aqui na igreja, mas lá no nosso trabalho, no nosso serviço, em todos os lugares. Muitas vezes, né, é muito comum a gente sair de casa para vir na igreja, né, e alguém que fica em casa dizendo assim: ora por mim lá. Ali, para eles ali fora, reza para mim lá. Não vai adiantar, irmãos. Eu tenho que virar para trás e lhe dizer: olha, amigo, vai buscar Deus na tua vida. Eu posso até orar, mas se tu não tiver um compromisso com Deus, não vai resolver eu estar orando por você. Você tem que ter um compromisso com Deus. É muito fácil, né, irmãos? Essa semana aí está badalando na internet, né, o que o Edir Macedo anda falando, né, dizendo que todos que são da igreja dele, né, estão devendo para ele, porque ele fez muitas pessoas ficarem ricas e essas pessoas estão devendo para ele. E isso é triste, né, irmãos, a gente ouvir isso de uma pessoa que é cabeça de uma igreja, que quer falar de Jesus Cristo, que quer falar de salvação, que quer mostrar a salvação, né? E agora está cobrando dos seus próprios fiéis uma dívida. Essa dívida, irmãos, nós temos é com Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que nós fizemos aqui nesta terra, se tem alguém que te ajudou, se tem alguém que te animou, se tem alguém que te levantou, se tem alguém que te deu saúde, se tem alguém que caminhou contigo, é Jesus Cristo na sua vida. E continue, irmãos. A nossa maior dívida é nós encontrarmos esse Jesus Cristo lá no céu. Nós vamos estar pagando tudo o que Jesus fez por nós, lá na cruz. E devemos continuar caminhando, irmãos. Além disso, nós temos que lembrar que a hipocrisia é um perigo real. Nós podemos dizer que amamos a Deus e ouvir sua palavra, mas se não colocarmos essa palavra em prática, nós somos hipócritas. Sabe por quê, irmãos? Porque se tu fala ali na rua, todo mundo diz que conhece Deus, que conhece Jesus Cristo. Só que não vive, irmãos.
na presença do Senhor Jesus? Quer viver da sua maneira, do seu jeito e fazer as suas coisas como quer? Muitas pessoas, irmãos, às vezes ainda usam a palavra de Deus como refúgio de situações que ele mesmo provoca ali fora. Nós devemos, irmãos, ser honestos em nossos relacionamentos, primeiramente com Deus e depois com as pessoas ali fora. Sabe como é, irmãos, que nós vamos dar testemunho de que nós somos cristãos e que nós somos salvos? Que o que nós fizemos aqui dentro da igreja, nós temos que fazer lá fora. Se eu caminhar aqui na igreja de uma maneira e lá fora de outra maneira, que testemunho eu vou estar dando? Dizem assim que... Eu estava ouvindo hoje um pastor falar, e eu também tinha esse entendimento, irmãos, de que a gente trabalha no meio de muitas pessoas que são ímpias e que são do mundo, mas que às vezes Deus nos coloca lá no meio deles para mostrar o quanto nós somos diferentes deles. Aí ele disse assim, ó, que lá está tudo escuro e você é a luz no meio deles. É isso que nós temos que ser, irmãos. Não ele disse bem assim, ó, irmãos, não é você jogar o seu emprego fora, a sua carreira fora, porque você está no meio dos ímpios. Não, aqui eu não posso trabalhar mais. Não, irmão, se Deus te colocou ali, abriu a porta para você, é porque Deus te quer ali. Você é a diferença ali. E as pessoas que te rodeiam, irmãos, eles têm que notar que você é diferente. Senão, você é igual a eles. As pessoas que te rodeiam têm que notar a diferença em você. Tem que ver que você é cristão. Talvez esse seja um dos maiores testemunhos, irmãos, que nós temos que dar ali fora. Nós poderemos transformar muitas vidas de muitas pessoas, dando o nosso testemunho, sendo diferente ali fora. Já pensou, irmãos, na minha casa só eu sou evangélico, eu vou morar sozinho e não vou viver mais em família? Não vai valer nada para você, porque você não vai poder mostrar que você é diferente, que você tem uma vida transformada, que Deus te abençoa, que Deus te ajuda, que Deus te fortalece. É lá que você tem que mostrar que você é diferente e que Deus tem diferença na vida, que você tem um poder transformado. Quando Ezequiel, irmãos, fala de nós estarmos vigiando, é que se você dormir, né, pastor, a correia enche, né, aí você vai passar o dobro do trabalho, aí o seu sono vai virar um pesadelo. Mas se você estiver vigilante, não vai acontecer isso. A mesma coisa é com nós como seres humanos, irmãos. Se nós estamos vigilantes na nossa caminhada, né, o pecado pode até tentar nos rodear, pode até tentar entrar na nossa vida, mas nós vamos ter como fugir, porque nós estamos vigiando, porque nós estamos caminhando diante de Deus, porque nós temos um compromisso com Deus. Ezequiel, quando falou para aquele povo que eles tinham que se arrepender se quisesse voltar para a sua casa, irmãos, era se arrepender de maneira verdadeira.
era jogar de lado todas as tradições que eles tinham e serem zelosos com Deus. A partir do momento que eles reconheceram que eles tinham que mudar de vida, eles conseguiram retornar. Mas isso, irmãos, não levou 1 ano, 2 anos. Foi 70 anos depois. Lembra ali no texto que fala assim, ó, que Deus é um Deus que Ele julga, Ele cobra, mas que Deus também é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus que serve, é um Deus que vive. O que nós precisamos, o que nós podemos aprender com essa mensagem, irmãos, de Ezequiel, é que nós devemos ser fiéis. Só assim nós seremos discípulos de Jesus Cristo aqui nesta terra, obedecendo a sua palavra e demonstrando a sua graça, irmãos, para podermos em nossas vidas e que possamos confiar na confiabilidade e verdade da palavra de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus é fiel, irmãos, e todas as promessas são cumpridas. Se Deus te prometeu alguma coisa, Ele não vai te deixar na mão. O único problema que nós temos, irmãos, é que nós queremos alguma coisa de Deus, mas queremos que Ele nos dê já. Sabe quanto tempo, irmãos, Deus ficou em silêncio com o povo antes que Jesus viesse? 400 anos, irmãos. Deus ficou em silêncio. Às vezes, quando Deus está em silêncio comigo, contigo, é porque Ele está preparando alguma coisa boa para nós. A responsabilidade, irmãos, de quem vigia é ouvir a palavra da boca de Deus. Olha só, irmãos, o que o pastor faz hoje, o que o profeta fazia lá no passado. Ele ouvia a palavra da boca de Deus. Só que ele deve transmitir o que ouviu de Deus. Não chegar lá e falar do seu jeito ou da sua maneira, ou, eu ouvi lá, o homem mandou eu fazer isso aqui. Não, irmãos. Quando Deus fala contigo, você tem que passar para frente aquilo que Deus te falou, que Deus colocou no seu coração. E Ezequiel era obrigado, irmãos, transmitir o que ouviu, advertir o povo das consequências que ia acontecer se o povo não fizesse o que Deus pedia. E continua sendo hoje, né, irmãos? Quantas coisas a palavra nos pede, nos faz a gente fazer, né? Mas a gente não quer fazer, né? Da maneira que Deus quer. A gente quer fazer da nossa maneira. Deus manda nós caminhar por aqui, nós queremos ir por ali. Vai dar errado, irmãos. Vai dar errado. Olha só, irmãos, o que Jesus nos fala. Lá em Lucas, no capítulo 13, do verso 1 ao 3. Olha só o que Jesus vai nos falar. Lucas, capítulo 13, do verso 1 ao 3. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos mistura com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele
Olha o que Jesus responde. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecerão. É assim, irmãos. Não tem desculpa. Se tu não fizer a tua parte, não vai ter desculpa. Você não vai poder dizer que não foi avisado, que não conhecia a palavra de Deus, que nunca ouviu falar do Evangelho. Não vai ter desculpa. Advertência, irmãos, e convite andam um do lado do outro. Da mesma maneira que Ezequiel advertia o povo, ele convidava o povo para se arrepender. E hoje também é assim, meus irmãos. Da mesma maneira que o pastor nos adverte das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ele nos convida ao arrependimento e a conhecer Jesus Cristo, a ter uma vida transformada, a viver nos caminhos do Senhor. O novo nascimento, irmãos, é obra do Espírito Santo na nossa vida. Mas o ato da conversão é dever do advertido. Aqui faz-se necessário ouvir o chamado do amor divino. E quem ouve e aceita a advertência, salva a sua alma. Amém? Sejam vigia, irmãos. A palavra de Deus nos pede que nós devemos orar para que Deus nos capacite e nos dê a coragem e ousadia para proclamar a sua palavra com fidelidade. Ninguém nos dias de hoje pode dizer que não tem condições de falar de Deus para alguém. Se você não tem condições, Deus vai mostrar que você pode dar o testemunho da sua vida no dia a dia. Que você pode ter uma vida transformada, que a sua família vive em comunhão. Lá no seu trabalho as coisas vão bem. As pessoas vêm te questionar, irmãos. E eu digo que vem, irmãos, porque muitas pessoas onde eu trabalhei me questionavam. Eu ainda não era evangélico, irmãos. Eu trabalhava na antiga Cesac, que todo mundo conhece, onde ela ficava ali no centro de Criciúma, né? As pessoas chegavam e diziam assim para mim, o meu apelido lá era Sorriso. Eu não sei porque, eu não gosto de rir muito, né? Mas fazer o quê? Aí eles diziam assim: ô Sorriso, tu é crente, né? Aí eu respondia assim para eles: graças a Deus, mas eu sou católico. Eu dizia para eles. Só que eu sou crente, eu acredito em Deus, eu amo Deus, eu conheço a Deus, eu preciso desse Deus. Então o que quer dizer isso, irmãos? Que as pessoas já viam diferença. Ali embaixo da mina, meus irmãos, a gente via cada pessoa que, olha, dava medo até de ficar perto. Só que a gente olhava para cima e não via nada, só via pedra, né? Aí eu conversava sozinho com Deus, eu dizia assim: só tu, né, Deus, para segurar tudo isso em cima de nós. Só Ele, irmãos. E ainda a gente tinha aquelas pessoas que desafiavam esse Deus lá embaixo. Só que Deus, às vezes, pela ignorância das pessoas, né, releva, né? É como diz o texto aqui, né? Eu acho que é no capítulo, no versículo
11. Não, irmãos, no 14. Aqui no versículo 14, ó. Quando eu também disser aos ímpios, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Deus ama a todos, irmãos. Se o ímpio se arrepender, ele será salvo. Se o ímpio se converter, ele será salvo. E o interessante, né, irmãos, eu até digo para vocês que dão uma lida no livro de Ezequiel. Vocês vão ver lá no primeiro capítulo do livro de Ezequiel que o escritor vai escrever que Ezequiel ainda era um jovem de 25 anos. E ele estava na beira de um rio, trabalhando já lá na Babilônia, amassando barro. E de repente, irmão, o céu se abriu. E Deus falou com ele. E chamou ele a ser vigia do povo dele. Só que Ezequiel só pôde falar, irmãos, dessas coisas para o povo 5 anos depois, quando ele se tornou sacerdote, com 30 anos de idade. Então vocês entenderam do que a gente quer para nós, quando a gente faz uma oração pedindo alguma coisa para Deus e a gente quer já? Olha só, Deus falou pessoalmente com Ezequiel, mas ele só pôde advertir o povo e falar para o povo do que Deus tinha pedido para ele 5 anos depois. Muitas coisas, irmãos, eu pedia para Deus na minha juventude e que eu vi que aconteceu há 2, 3 anos atrás, há 4 anos, 5 anos atrás. É assim, irmãos. Eu sempre pedia para Deus me dar saúde para mim trabalhar e um dia eu me aposentar. E isso era quando eu tinha 18, 17 anos, quando eu arrumei o meu primeiro emprego na CESAC. Quando a gente arruma o primeiro emprego, a gente já pensa em se aposentar, né? O Paulo sabe bem Paulo, pastor também, né? O André talvez agora, né? Na mina é assim, irmãos. O meu irmão ali, o Everaldo, também deve saber, né? Que você trabalha na mina há 2, 3 anos, né, e aí chega um novato. A primeira coisa que ele te fala na mesa de café é que ele assim, já é o meu primeiro dia para o aposento. Já preocupado com a aposentadoria que vai acontecer só daqui a 15 anos. E daí, irmãos, a gente via muitas pessoas que já estavam faltando 1 mês, 15 dias, 20 dias para se aposentar e não estavam preocupados com a aposentadoria. Sabe por quê, irmãos? Porque olha só se não é a mesma coisa da salvação. Porque a pessoa caminhou no caminho certo. Talvez arrumou aquele primeiro emprego ali na mina. O Valmor também se aposentou na mina, né? Talvez arrumou aquele primeiro emprego ali na mina, irmãos, e caminhou toda a vida. Fez os 15 anos de caminhada até chegar na aposentadoria. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Que quando você conhece Jesus Cristo, caminhe até o dia que Ele vir te buscar no caminho dele. Você verá a glória desse Deus na sua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos? Outra coisa que nós como cristãos devemos fazer, irmãos, é que nós temos que orar para que todos tenham vida.
todos tenham vida e todos conheçam Jesus. Na nossa cidade, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa casa e até mesmo pela nossa nação. Temos que orar para esse povo conhecer Jesus, irmãos. Eles falam ali, estão falando ali que nós somos quase 77% de pessoas no Brasil que conhecem Jesus Cristo, que são cristãos ou de alguma forma conhecem Jesus Cristo, mas que vive a verdadeira unidade em Cristo são muito poucos ainda, irmãos. O nosso trabalho, irmãos, é continuar vigiando, fazendo a palavra de Deus acontecer em todos os lugares onde nós estivermos. E vamos dar glória por isso, irmãos. Porque Deus é maravilhoso. Se Ele te deu saúde, é porque Ele quer que você viva na presença dEle, não fora da presença dEle. Continue anunciando a palavra do Senhor, irmãos. Continue. Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra, Senhor Deus. Ó Senhor, coloque no nosso coração esse verdadeiro amor de estarmos na Tua presença, Senhor Deus, de Te buscar todos os dias, Senhor.